Eu vou começar esse vídeo aqui com uma recomendação de livro. Esse livro aqui do rabino Jonathan Sacks chama The Great Partnership: Science, Religion and the Search of Meaning. A grande parceria, ciência, religião e a busca por significado. O livro fala sobre como ciência e religião são dois tipos de pensamento diferentes e não necessariamente opostos, mas que se complementam, né? E o livro tem uma frase que resume a ideia do livro, que o próprio autor gosta de usar, que é mais ou menos assim, né? A ciência separa as coisas para entender como elas funcionam, enquanto a religião ela junta as coisas para entender o que elas significam. É mais ou menos assim, né? Quando você pega um relógio e você quer entender aquele relógio do ponto de vista científico, desse ponto de vista de entender como funciona, você tem que abrir o relógio, ver as partes, entender como elas se encaixam, qual a interferência que uma peça tem na outra e entender como elas funcionam, né? Essa é a pergunta que você está tentando responder. Como? Enquanto de um ponto de vista mais religioso, você olha para o relógio, você pega um calendário e coloca do lado, você põe uma ampulheta e coloca do lado, e olha para aquilo tudo e pensa no tempo de forma em geral. Você pensa qual é o significado do tempo para você, se você tem desperdiçado tempo na sua vida, esse tipo de coisa. Então, a religião está muito mais ligada ao significado que se dá para as coisas. Eu acho esse, inclusive, uma boa definição do que é fé. Fé é dar significado a coisas, até coisas que são aparentemente caóticas, mas é dar significado às coisas. Enquanto a ideia da ciência é mais explicar como as coisas funcionam. E para resumir essas ideias, existem duas palavras que estão ligadas a esses significados, que é a palavra análise e a palavra síntese. A ciência ela é mais analítica. A ideia de análise. A palavra análise significa separar as coisas, enquanto síntese significa juntar as coisas. Essas duas palavras resumem bem a ideia do Jonathan Sacks nesse livro. Então, a ciência é por natureza mais analítica, enquanto a religião é por natureza mais sintética. E pensando nesses dois conceitos, análise e síntese, na verdade o que eu queria falar é sobre aonde foi parar a nossa forma de entender a Bíblia. Como a gente chegou como a gente desenvolveu uma tradição de ler a Bíblia de uma forma que eu considero que é bastante, eu não vou dizer errada, porque não é errada, mas é uma forma deficiente, digamos assim. Então é mais ou menos assim. A Bíblia antigamente como que ela era? Era um rolo. Pensa naqueles rolos, naqueles pergaminhos que você vê em filmes, né? Eu já tive a oportunidade de manusear um rolo desses, um rolo da Torá. E o que é interessante no rolo que é o seguinte: quando você abre o rolo, você não faz ideia de onde você está no texto. Você tem que ler o texto e pela história, pelo que você está lendo, você tem que deduzir em que parte do texto você está. Então você, por exemplo, você quer ler Deuteronômio 6, verso 4. Ouve a Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Aí você abre o texto e quando você abre aquele texto, você começa a ler e você fala, não, eu estou na história de José. E você começa a girar, então, aqueles dois eixos do rolo e ir para frente no texto. Você tem que necessariamente passar por todo o texto até chegar a Deuteronômio 6, verso 4. Então você vai lá rolando, aí você vê o texto disposto de uma forma diferente, porque o texto, dentro de um rolo, dentro de um pergaminho, ele não tem divisões de versos, ele não tem divisões de capítulos, ele não tem títulos, ele não tem nada, é só o texto. No máximo que você vai ter alguns tipos diferentes de quebra de seção. Então o texto está vindo continuamente, de repente tem um espaço e o texto continua. Ou você tem a letra P, né, que ela demonstra uma quebra maior de seção. Então tem lá um P, 2Ps ou 3Ps, que são seções maiores que acabaram ou começaram, mas você não tem um título explicando o que é o texto. Você tem que passar por ele para chegar até onde você quer chegar. Então você continua girando o texto, aí você vai vendo as partes onde você está. Às vezes o texto é um bloco, normalmente ele é um bloco, mas às vezes ele, em vez de dividido em dois, ele está dividido em três, em linhas intercaladas.
E às vezes tem isso no texto hebraico mesmo, manuscrito, né? Você tem formas diferentes de escrever coisas, né? Então, quando você vê um texto assim, você sabe que você está em Êxodo 15, o Cântico de Moisés. É disposto de uma forma diferente no texto. E você continua rolando até a morte de Sara, aí vai mais para frente, aí você chega finalmente a Deuteronômio 6, verso 4. A forma de você acessar o texto em um pergaminho é uma forma, digamos assim, mais sintética. O pergaminho é um todo. Você não consegue rasgar, quer dizer, até consegue, mas você não rasga o pergaminho para chegar a alguma parte. Você vai girando ele e você vai necessariamente passar por todo o texto até chegar a alguma parte. Então, a experiência que se tinha ao ler o texto bíblico antigamente era uma experiência mais sintética, mais holística. Você pensava no livro como uma unidade. Quer dizer, o texto era fisicamente uma unidade. Mas com o passar do tempo, alguém teve uma ideia bem interessante. Para eu conseguir acessar mais facilmente o texto, por que a gente não pega esse rolo, esse pergaminho, normalmente era feito de pele de animais, e eu corto ele nos blocos do texto e costuro no canto, sempre no mesmo canto, num bloco só. E aí você cria um códice, que é o formato que a gente tem de livro. Então, em vez do texto ser uma unidade, uma só coisa, que vai do começo até o final, a gente quebra ela em páginas. Se cria, então, a ideia de páginas. Então, para eu abrir de Gênesis até Deuteronômio 6, verso 4, eu só pego um bloco de páginas e viro. E pulo de uma seção a outra, sem ter necessariamente que passar por todo o texto até chegar até lá. Com o texto, então, em um formato de códice, de livro, a forma de você acessar partes específicas do texto se torna muito mais fácil. E assim, o pensamento fica muito mais fácil de se sistematizar. Quando você está se referindo a uma ideia específica em um lugar, você pula diretamente para aquele lugar. E tudo se tornou ainda mais eficiente quando se separou o texto em títulos, capítulos e finalmente em versículos, que é o pedaço menor que a gente tem da divisão do texto. Então, quando eu quero me referir à frase "Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um", eu pulo diretamente para Deuteronômio, que é a porção, que é, digamos, a divisão maior, a divisão do livro, 6, que é o capítulo, versículo 9, se eu não me engano. Você vai direto para aquela frase no texto. Você pula direto para aquele pedacinho de texto. E assim a forma de você se referir ou de você acessar partes específicas do texto fica muito mais eficiente, como a gente falou, mas a forma de você pensar o texto também se torna muito mais fragmentada. As pessoas passam então a se referir a ideias no texto citando literalmente os versos. E o texto se pulveriza praticamente. E finalmente se chega ao estágio onde a gente tem hoje, que eu chamo de a teologia de um verso só. Então a gente se tornou especialistas em citar versos bíblicos, citar frases da Bíblia. A gente foi dividindo o texto em partes cada vez menores para ter uma vantagem de organizar o pensamento bíblico, mas ao mesmo tempo a gente acaba dividindo o pensamento em partes menores e não vendo mais o todo. Quer dizer, a gente pega um texto religioso, né, lembrando aquela ideia de síntese e análise, um texto religioso, que a religião tem como princípio maior a síntese, e a gente transforma ele em uma sistematização analítica. A gente analisa, a gente separa e divide o texto bíblico. Esse vídeo não é uma crítica ao fato de se ter feito isso, né? Isso traz vantagens e desvantagens. O problema é que a gente ficou, como eu disse, deficiente, porque a gente ficou só com um lado da história e a gente acabou se especializando, a gente acabou indo para um lado extremo de um jeito de se compreender, de se estudar a Bíblia, que é a forma analítica, a forma de quebrando em pedacinhos. Eu entendo que um dos maiores problemas, se não o maior problema que se tem hoje ao estudar a Bíblia, pelo menos de forma leiga, com os religiosos estudarem a Bíblia, é essa pulverização, essa quebra, essa forma analítica, essa forma de pensar sempre a Bíblia na sua menor unidade, que são frases, que são versos. Então a gente tem, por exemplo, João 3,16, que as pessoas dizem que é o resumo do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Beleza, o resumo do Evangelho.
Aonde esse texto é falado? O que Jesus está dizendo quando ele fala essa frase? Qual que é o resumo do discurso que Jesus está tendo? Com quem ele está falando? Em que contexto? A imensa maioria dos cristãos sabem dizer de cor João 3,16, mas não sabem dizer essa frase está dentro de qual contexto. Que pensamento está sendo construído quando essa frase é falada? Qual é a conclusão desse pensamento? E de onde ele começou? De onde ele partiu? Quer dizer, eu já não gosto nem da ideia de um resumo do Evangelho, porque se o Evangelho pudesse ser resumido em uma frase, ele seria uma frase, ele não seriam 27 livros. Né? Os 27 livros estão lá para a gente ler e para a gente entender. De forma geral, o que eu estou tentando dizer é, a gente se prendeu a versos bíblicos. Todo mundo sabe citar de cor versos bíblicos. E muitas vezes a vida religiosa, o pensamento religioso se resume a versos bíblicos. A gente perdeu a ideia antiga de se entender um livro inteiro. Todo mundo sabe citar João 3,16. Alguém sabe dizer qual é a ideia do Evangelho de João? Qual é o pensamento geral, a ideia geral do Evangelho de João? Alguém sabe dizer qual é o pensamento geral do capítulo 3 do Evangelho de João? Quer dizer, originalmente, quando o texto foi escrito, ele não foi escrito para ser pensado desse jeito. Quando João escreve lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não está pensando em tornar essa frase uma placa de caminhão. Ele está pensando nessa frase como um pedaço de um texto que ele quer costurar uma ideia inteira. Quer dizer, existem alguns poucos livros na Bíblia que têm a ideia de frases separadas, principalmente o livro de Provérbios. A grande maioria de Provérbios são frases pequenas e que um verso se resume nele mesmo, se esgota nele mesmo. Né? Ele não carece muito de contexto. Né? Sei lá, até o tolo quando se cala se passa por sábio. Pronto, fechou. Ali você tem uma ideia. Mas mesmo o livro de Provérbios, você tem partes onde você tem ideias que estão sendo desenvolvidas, o capítulo 7, capítulo 8 principalmente, o capítulo 31. Algumas partes no texto ele está desenvolvendo uma ideia que leva mais de alguns versos para se desenvolver. E mesmo nos versos é interessante a gente tentar entender por que aqueles versos estão reunidos naquela sequência. O que aquele conjunto de versos quer dizer? Qual é o tema que está sendo abordado naquele conjunto específico de 3, 4 versos ou até mais? Quer dizer, de forma geral, a gente esquece que a grande unidade de verdade que existe no texto bíblico são os livros. Os livros são unidades literárias. Dentro dos livros, os capítulos não são necessariamente unidades literárias, com exceção talvez de Salmos. E os versos não são unidades literárias, com exceção talvez de Provérbios. Mas os livros, quando foi a última vez que você sentou e leu de uma vez só um livro da Bíblia? Ou que você foi lendo um livro da Bíblia e não foi lendo capítulo por capítulo, mas lendo um livro, eu parei aqui e amanhã eu vou continuar dessa parte. Você lê em blocos, para você tentar entender o texto da forma mais sintética possível, da forma mais geral, da forma mais holística, né? A palavra holística vem do grego holos, que significa o todo, você entender como um todo. Quer dizer, por um lado, a gente tornou muito mais acessível partes específicas da Bíblia. A gente consegue fazer facilmente relações entre uma frase específica de um livro e outra frase que está em outro livro, porque a gente consegue se referir a essas frases de maneira muito fácil. Mas, por outro lado, a gente perdeu a capacidade de entender os livros como um todo, que era o objetivo original do autor. Quando Paulo, principalmente Paulo é um dos mais importantes de se entender essa ideia. Porque quando Paulo ele senta e escreve uma carta, ele escreve uma carta para ser lida de uma vez só, diante de uma congregação. Ele não escreveu a carta para ser dividida em versos e para serem memorizados, as frases memorizadas isoladamente. Paulo escreve as cartas para serem lidas do começo ao fim, mesmo que a leitura demorasse. Bom, nenhuma carta de Paulo vai demorar, acho que mais do que 1 hora para ser lida, né? Talvez as maiores cheguem perto disso, acho que não. Depende da forma como você está lendo o texto. Mas a ideia é que você, quando você for ler a Bíblia, você não leia a Bíblia em 5 minutos. É melhor você não ler a Bíblia todos os dias, mas quando você lê uma parte grande da Bíblia, para você entender o todo, do que você ler 5 minutinhos da Bíblia todos os dias. Você vai ter uma ideia totalmente fragmentada do que o texto está querendo dizer. E Paulo,
ele segue uma retórica que a gente chama de uma retórica helênica. Paulo foi educado dentro de um contexto helênico, de uma cultura helênica, de um judaísmo que já foi mais helenizado. Então, Paulo, quando ele fala uma frase, está dentro de um contexto, de um pensamento que é longo. Às vezes, um argumento de Paulo dura vários capítulos. O livro de Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, todo ele é um grande argumento. Alguns dizem até o capítulo 11, todo ele é um grande argumento, o argumento da justificação pela fé, e que passa por várias ideias, passa por vários temas, mas é um argumento só, que vai do começo até ali o final do capítulo 11. Se você já leu, por exemplo, a República de Platão, você vai entender isso, né? Platão vai desenvolvendo as ideias assim, ele vai levando o pensamento até um lugar, e às vezes esse processo é longo. Às vezes você demora vários capítulos para conseguir desenvolver uma só ideia. E é exatamente assim que Paulo faz também. Quer dizer, quando você fala tudo posso naquele que me fortalece, frase de caminhão, você sabe entender qual é o objetivo do livro de Filipenses? Você sabe entender o que Paulo está falando naquela parte do texto? Por onde ele está passando para concluir algum raciocínio, algum pensamento? Dessa forma, a gente acabou se colocando como religiosos em desvantagem ao ler o texto bíblico. Porque quando uma pessoa lê qualquer livro, sei lá, Senhor dos Anéis, a pessoa fala, eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Tenta imaginar esse diálogo. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis. É mesmo? Qual parte que você gosta? Eu gosto muito daquela parte que diz assim, então de repente ele pareceu me enxergar e riu de mim. Foi cruel, foi como ser cortado a facadas. Qual é o sentido dessa conversa? Não faz nenhum sentido, porque ninguém lê um livro pensando em frases. Às vezes as frases resumem ideias importantes. Isso acontece, né? Então, por exemplo, a gente fez aqui uma série sobre Jó, e tem frases que são emblemáticas. Por exemplo, se não me engano, no capítulo 19, que fala assim, eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. É uma frase emblemática porque ela resume todo um pensamento. E ainda assim, dentro da frase existe uma palavra, que é a palavra Redentor, que é a palavra Goel, que eu fiz um vídeo, vou deixar aqui linkado, um vídeo de 15 minutos explicando a importância dessa palavra e como essa palavra resume toda uma ideia, todo um pensamento. Mas ainda assim, essa frase, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, ela tem pouco significado se não compreendida dentro de todo o contexto do que está acontecendo ali naquela parte do texto e dentro de todo o contexto do livro de Jó em geral. Qual a importância de Jó ter falado aquela frase naquele momento que ele estava passando? Essa é a ideia do livro. Então, ninguém lê um livro pensando em pedaços. Só que nós cristãos lemos a Bíblia assim. Então, por mais que esse diálogo que eu descrevi seja surreal quando se fala do Senhor dos Anéis, ele é absolutamente comum na Bíblia. Você gosta da Bíblia? Que parte que você gosta? Eu gosto daquela parte que fala assim, aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Puxa, eu gosto dessa parte também. Só que aquilo é só uma frase. Aquilo é só uma frase dentro de uma ideia toda. Então, para encerrar, eu queria deixar um conselho aqui. O conselho é o seguinte, eu procuro seguir ele, né? Nunca cite um verso da Bíblia sem ter em mente, sem conhecer bem dentro de qual contexto ele está inserido. Sem entender de onde o autor estava partindo e aonde ele queria chegar quando ele escreve esse verso. Sem entender qual é a ideia pelo qual esse verso está passando. E assim a gente tenta fugir um pouco dessa armadilha que é a teologia de um verso só. Uma teologia que é simplesmente citar versos da Bíblia sem citar ideias e temas que se desenvolvem ao longo de diversos capítulos e ao longo de livros. Lembra sempre disso. A unidade literária na Bíblia não são versos. A unidade literária na Bíblia são os livros. Os livros são unidades literárias. Alguém sentou e escreveu aquele livro do começo ao fim e ele foi preservado daquela forma. Assim a gente pode tentar desenvolver um pensamento um pouco mais sintético e pouco menos analítico, pelo menos ao lidar com o texto bíblico, para a gente entender o todo e
aplicar isso na vida de forma em geral, né? A gente vive uma sociedade que está tão fragmentada, que as pessoas se especializam em coisas tão pequenas e específicas, e eles se aprofundam naquele pedacinho específico do pensamento, e às vezes a gente perde a ideia de um todo. Pessoas que se tornam absolutamente ignorantes sobre todo um aspecto da vida, mas são absolutamente especialistas em um pedacinho da vida. Que tal se a gente se tornasse um pouco mais holístico? Olhar a vida mais como um todo, tentar entender mais qual é o significado do todo junto, do que entender qual é o funcionamento das partezinhas separadas.